O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a festa do Padre Pio. Digo festa porque na nossa paróquia o Padre Pio é o padroeiro da Capela do Santíssimo de nossa paróquia e tem uma ligação especial com a história da nossa paróquia. Poderíamos dizer muitíssimas coisas sobre o Padre Pio. Gostaria somente de chamar a atenção para um fato. Vou dizer em uma frase tudo o que eu irei dizer. Preparando um tempo em que nós vivemos a maior crise de identidade sacerdotal da história da Igreja, Deus enviou o Padre Pio para nos mostrar externamente, claramente, visivelmente, de forma palpável, aquilo que é a graça própria do sacramento da ordem. Vamos explicar isso. Houve na igreja uma época em que houve grandes crises a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. Hereges, padres, bispos, regiões inteiras da igreja começaram a duvidar que Jesus estava presente na Eucaristia. Acreditavam que a Eucaristia tinha alguma coisa a ver com Jesus, mas não que era verdadeiramente, realmente, a presença santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, presente na substância do seu corpo, escondido atrás da aparência de pão. Para resolver isso, o que é que Deus fez? Começou a fazer milagres eucarísticos. Para salvar a nossa fé, que estava frágil, a nossa fé, que estava vacilante a respeito da presença de Jesus na Eucaristia, Deus faz milagres eucarísticos. E assim se resolveu o problema. Claro que também, junto com os milagres, vieram os grandes teólogos, como Santo Tomás de Aquino, né, que defenderam a verdade da Eucaristia. Maravilha de Deus. Em momentos de crise da igreja, o céu tem uma resposta. Uma resposta extraordinária
nos milagres ou a resposta ordinária no ensinamento, na fidelidade, no martírio do dia a dia? Pois bem, assim como houve uma crise sobre o sacramento da Eucaristia, uma resposta do céu para o sacramento da Eucaristia, a crise a respeito do sacramento da ordem e do sacerdócio católico encontrou uma resposta do céu na pessoa do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Por quê? Para nós entendermos quem é o Padre Pio, então eu preciso fazer um pouco de catequese a respeito do sacramento da ordem. Vamos lá. O que é um sacramento? Todos os sacramentos nos dão a graça santificante. Todos, os 7. É por isso que os sacramentos não foram senhores moderninhos, não foram instituídos e inventados pela Igreja. Somente Jesus pode instituir um sacramento, porque somente Jesus é Deus, porque somente Deus pode fazer um sinal que garante a graça santificante, que é uma espécie de participação na natureza divina. Se a graça santificante é uma participação na natureza divina, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dar a graça santificante. O que são os sacramentos? São sinais que, de forma certeira, se bem celebrados, nos dão, de forma validamente celebrados, infalivelmente nos dão a graça santificante. Só Deus pode fazer isso. Vamos explicar mais detalhadamente o que é a graça santificante. A graça santificante é uma nossa configuração a Jesus Cristo. Aí você vai começar a ver o Padre Pio aqui. Atenção, hein? Imaginem a alma de Jesus, Deus que se fez homem. A alma de Jesus, ela participa da natureza divina. Ninguém duvida disso. Por quê? Porque aquele homem, Jesus, se comporta divinamente. Uma coisa que participa da natureza da outra, se comporta como a natureza da outra. Quando o ferro começa a participar da natureza do fogo, ele se comporta de forma ígnea, como se fosse fogo. O ferro, que é opaco, fica vermelho, ele emite luz. O ferro, que é duro, fica fluido. O ferro, que pode ser enferrujado, frio, sem graça, ele começa a emitir labaredas. Vejam, ponha em contato com o fogo e o ferro começa a mudar de natureza. O seu comportamento fica diferente. Não é mais o comportamento do ferro, é o comportamento do fogo. A alma humana de Cristo, que está em contato com a divindade através da união hipostática, se comporta de forma divina. Você vê o amor de Cristo na cruz e você diz, não, isso não pode ser somente um homem. Para amar assim, só um amor divino. De fato, não é somente um homem, é Deus na alma de um homem. É o amor divino, eterno e perfeito, como labareda de chama num coração humano. Portanto, já que a alma de Cristo, já que a humanidade de Cristo está tão unida a Deus, ela se comporta divinamente. Jesus toca nas pessoas e as pessoas ficam curadas. Jesus toca nas pessoas e elas são perdoadas os pecados. Só Deus para fazer isso. Ora, isto é a participação na natureza divina. Os sacramentos nos dão a graça santificante, que é uma participação na natureza divina. O que quer dizer isso? Quando a criança é batizada,
a alminha da criança, ela começa um processo de configuração com a alma de Cristo, para participar da natureza divina. Então Deus coloca ali dentro da alminha da criança a fé, a esperança, a caridade, os dons do Espírito Santo, as virtudes infusas. Tudo isso está lá, porque a graça santificante começa a preparar aquela alma para participar da natureza divina. Então, para fazer uma comparação, é como se fosse uma massinha de modelar, em que tem um carimbo, que é a alma de Cristo. O carimbo bate na massinha, de leve no batismo. Pá! E já fica lá a figurinha, né, do carimbo. Ou seja, tem uma pequena configuração a Cristo. Essa configuração, ela precisa aumentar ao longo da nossa vida. Vai aumentando, aumentando, aumentando. A graça santificante aumenta. E quanto mais ela aumenta, mais a pessoa fica configurada a Cristo. Ou seja, mais ela fica santa. Eis aqui o abismo entre católicos e protestantes. Os protestantes não creem na graça santificante porque não creem que uma alma humana possa se configurar à alma de Cristo. Eles não creem na santidade. Mas se você está em estado de graça, não precisa nem ser santo ainda, hein? Se você está em estado de graça, a sua alma está minimamente configurada a Cristo. Mas ela precisa crescer e aumentar essa configuração. Um dos meios maravilhosos de crescer e aumentar essa configuração são os sacramentos. Cada vez que você se confessa, cada vez que você comunga, cada vez que você se confessa, cada vez que você comunga, cada vez que você se confessa, cada vez que você comunga, você vai se configurando cada vez mais a Cristo, cada vez mais a Cristo, cada vez mais a Cristo. Estou insistindo em confissão, comunhão, confissão, comunhão, confissão, comunhão, porque isso tem a ver com o Padre Pio, isso tem a ver com o sacerdócio, mas são os sacramentos dos 7 que nós podemos repetir com mais frequência. Os 7 sacramentos, existem 3 que você recebe uma vez só, batismo, confirmação e ordem. Outros 2 que você recebe raramente, unção dos enfermos, só em graves doenças. Matrimônio, uma segunda vez só se você ficar viúvo, não é isso? Então, os outros, o que é que sobrou? Confissão, comunhão, confissão, comunhão, confissão, comunhão, que são os sacramentos que você recebe o tempo todo e a vida inteira. Pois bem, se você confessar e comungar muito bem, devotamente, você vai crescendo, a sua configuração a Cristo vai aumentando. Quem confessa e comunga com frequência, vai se cristificando, vai ficando cristiforme. Se você está comungando e confessando e não está ficando cristiforme, talvez tenha alguma coisa errada no seu jeito de confessar e comungar. Talvez você precise melhorar o seu jeito de confessar e comungar. Ok? Mas, lenta e gradualmente, a pessoa vai ficando semelhante a Cristo. Para realizar isso nos fiéis, Deus então instituiu o sacramento da ordem. Jesus, na última ceia, pegou os 12 apóstolos e deu a eles um poder especial. E qual é o poder especial do sacerdote? Oferecer o sacrifício e perdoar os pecados. Essa é a definição de sacerdote. Sacerdote é aquele que oferece o sacrifício e perdoa os pecados. Somente o sacerdote. Mais ninguém pode oferecer o sacrifício e perdoar os pecados. Deus escolhe homens, os 12 apóstolos, os ordena. E naqueles homens, então, já que eles receberam o sacramento da ordem, acontece 3 coisas. Primeiro, eles recebem a graça santificante como todo sacramento. Para isso, porém, é necessário que o indivíduo esteja em estado de graça. Ok? Se
a pessoa vai ser ordenada em pecado mortal, a graça santificante não vem. Segunda coisa, é dada a ele também uma graça especial, que é a graça do sacramento da ordem, a respeito da qual eu vou falar já já. Já já eu explico o que é essa graça especial. E terceira coisa, é impressa na alma dessa pessoa uma marca, um caráter indelével. O que é o caráter indelével do sacramento da ordem? É uma marca na alma da pessoa que dá a esta pessoa, a esse homem, a capacidade de celebrar validamente a Eucaristia e perdoar validamente os pecados. Graça santificante e graça sacramental só vai atuar nele se ele estiver em estado de graça. Mas como Deus é misericordiosíssimo, Ele não quer que a gente fique em sobressalto, se perguntando se o padre está em estado de graça ou não. Já pensou? Você vai à missa e você não sabe, meu Deus, a missa vai valer ou não vai valer? E se o padre estiver em pecado? E se o padre não tivesse confessado? Ai, 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 meu Deus do céu. Aí você começa a coçar a cabeça e dizer, misericórdia, valeu, não valeu? A igreja diz, tá, mesmo que o padre esteja em pecado mortal, e ele não tem nem a graça santificante, nem a graça sacramental, existe o caráter indelével, que é uma marca que é feita na alma do padre para que ele possa celebrar a missa validamente e perdoar os pecados validamente. Que misericórdia de Deus, que não nos deixa ao arbítrio dos ventos para saber se o padre está ou não está em estado de graça. Que maravilha! Que misericórdia de Cristo, que mesmo através de um instrumento indigno de um padre em pecado, pode me dar a graça santificante da Eucaristia e da confissão. Confessar, comungar, confessar, comungar, confessar, comungar, mesmo que o padre esteja em pecado mortal. Mas como vocês estão bem vendo, isto é uma expressão mutilada do sacerdócio. Só o caráter indelével que garante a validade não é suficiente. Se Deus dá a missão, Ele dá também a graça para cumprir a missão. Então, o padre que é ordenado em estado de graça, ou se ele foi ordenado em pecado mortal, o dia que esse padre se converte, se confessa validamente, aquela graça da ordenação revive dentro dele. E ele recebe a graça santificante que ficou amarrada lá, porque ele estava em pecado mortal. O padre recebe a graça santificante e uma modalidade da graça santificante chamada graça sacramental da ordem. A graça do sacramento da ordem. O que é isso? É que, assim como você que é batizado recebe a graça santificante para ser conforme a Cristo, a forma de Cristo, como batizado, assumindo a cruz do dia a dia, se santificando, assim também o padre recebe a graça santificante numa modalidade especial que é a capacidade de celebrar santamente o sacrifício da Eucaristia, santamente o sacramento da confissão, santamente
a pregação, santamente a direção espiritual das almas, santamente realizar tudo aquilo que é próprio da sua missão sacerdotal. Todo padre tem isso à disposição. Todo padre tem à disposição, por causa daquele caráter indelével, todo padre que se converte e faz atos de virtude, ele vê reviver na sua alma a graça santificante da sua ordenação e a graça própria do sacerdócio para celebrar santamente a Eucaristia e para celebrar santamente a confissão. Esta marca na alma é que foi colocada em dúvida. Já que os protestantes não creem que os padres têm uma marca na alma, Deus pegou e colocou uma marca na carne do Padre Pio, para que ninguém duvidasse da marca na alma. Uma marca na carne, que é um milagre, mas é sinal da marca na alma. Nós deveríamos beijar as mãos dos sacerdotes, espantados de não encontrar ali as chagas de Cristo. Seria normal que nós pudéssemos vê-las. Deus as esconde. As esconde na carne, porque elas estão na alma. Existe sim, no Padre, uma graça que pode ser ativada, se ele estiver no caminho da santidade, a graça de, ao oferecer o sacrifício da Eucaristia, oferecê-lo configurado à alma de Cristo, sacerdote e vítima. Porque não é possível celebrar a missa santamente sem de alguma forma ser vítima. Quando o padre celebra a missa validamente, tudo bem. Isso aí, Judas celebraria a missa validamente. E, no entanto, está no fogo do inferno. Ok? Judas celebra a missa validamente. Não tenham medo de participar da missa, mesmo que seja de Judas. Ele celebra validamente. Mas, para celebrar santamente, ao pronunciar aquelas palavras, isto é meu corpo que é dado, isto é meu sangue que é derramado, o padre, de alguma forma, pelo menos mínima, deve dar a si mesmo como vítima. Porque as palavras que constituem este santo sacrifício são as palavras de um sacerdote que se oferece como vítima. Portanto, Deus não pediria isso de um padre sem dar a ele a graça. Deus socorre os sacerdotes. Em cada alma de sacerdote ordenado existe uma marca, como na carne do Padre Pio. Existe uma marca indelével. A marca na carne do Padre Pio não era indelével, era só um milagre transitório. Antes de morrer, as chagas desapareceram e Deus fez o segundo milagre, que aquelas cicatrizes que ficaram lá durante 50 anos, visíveis, dolorosas e sanguinolentas,
desaparecessem e a pele dele ficasse lisa e limpa como de uma criança. Mas o Padre Pio entrou no céu com a marca indelével, não na carne, na alma. Meus irmãos, nós não podemos duvidar. Quando um católico verdadeiro pensa num padre, ele deveria sentir a sua alma crescer. Quando um católico verdadeiro pensa num sacerdote ordenado, ele deveria se empertigar na cadeira, ficar direito e dizer: um padre. Que milagre da graça, que misericórdia do coração de Cristo. Porque todo padre tem em seu coração, em sua alma, a marca indelével, quer dizer que não pode ser destruída, inamissível, que quer dizer que não pode ser perdida. Que garante que ele possa celebrar validamente a missa e a confissão. E, portanto, Deus quer dar a ele a graça para ele celebrar santamente a missa e a confissão. Nós temos essa graça. Rezemos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pelos nossos sacerdotes. Esses dias aqui em Cuiabá nós tivemos uma reunião das mães espirituais, um congresso de mulheres que rezam pelos sacerdotes, de mães espirituais que rezam pelos sacerdotes. Essas mulheres se oferecem suas orações, se oferecem como vítimas de amor, para que os sacerdotes aprendam a ser também eles vítimas. Sacerdote e vítima. É a graça santificante própria do sacramento da ordem. A graça santificante nos dá as virtudes divinas, nos faz comportar divinamente. Portanto, todo sacerdote tem a graça para se comportar como o sacerdote vítima que é Cristo. Isto na vida do Padre Pio, não só nas suas chagas. Na vida do Padre Pio, foi uma realidade clamorosa, gritante. O maior milagre do Padre Pio não são as suas chagas. O maior milagre do Padre Pio é que ele é um milagre da graça do sacramento da ordem. O Padre Pio é um milagre ambulante, através das suas chagas, e é um prodígio sobrenatural, através do seu comportamento de santo, de santidade, de homem verdadeiramente configurado ao Cristo, sacerdote e vítima. O Padre Pio é um farol, é uma providência de Deus para o mundo moderno. O Padre Pio precisa ser levado, a vida dele precisa ser conhecida, a devoção a ele precisa ser aumentada. Vocês notaram que no missal está escrito que hoje é memória do Padre Pio. E eu, no entanto, recitei o Glória. E recitei o Glória de propósito, porque a instrução geral do missal romano permite que o celebrante acrescente o Glória se houverem circunstâncias especiais. E a circunstância especial é dar um grande glória a Deus, por esta vida santa, por esta vida extraordinária, por esta providência de amor que foi o Padre Pio. Às vésperas da maior
crise de identidade sacerdotal que a igreja viveria em toda a sua história, Deus, na sua providência, criou uma crise para o Padre Pio. A província capuchinha do Padre Pio estava em muitas outras dioceses. Deus escolheu a dedo a pior diocese. E colocou o Padre Pio na arquidiocese de Manfredônia, que tinha um bispo que levava uma vida escandalosa, com padres escandalosos que perseguiram injustamente o Padre Pio, para que o Padre Pio vivesse em miniatura a crise da igreja que viria. Ele pudesse viver já antecipadamente, e assim ser exemplo de obediência, de humildade, de vítima que se entrega. Deus colocou o farol do Padre Pio para dizer qual é a resposta à crise da igreja. Não é a rebeldia. Não é cada um agora se fazer papa. Padre Pio sofreu injustiças de papas. A igreja admite isso. Papas condenaram o Padre Pio injustamente, não culposamente, não sei, porque os papas recebem a notícia que recebem, né? Coitados. Informaram para eles errado, condenaram o Padre Pio. Mas papas condenaram o Padre Pio. E o Padre Pio não disse, eu sou o Papa, celebro como eu quiser, porque eu estou sofrendo injustiça, eu esperneio e faço o que eu quiser da minha vida. Ele amargou a injustiça, como Cristo, sacerdote e vítima. Grande sinal. Também o sacerdote recebe na ordenação sacerdotal a graça de ser vítima até da própria igreja, se necessário for. De tal forma que, se como o Padre Pio, algum padre um dia for proibido de celebrar santamente a missa e celebrar santamente a confissão, ele poderá ainda oferecer santamente, com sua alma sacerdotal, o sacrifício de como Cristo na cruz ser condenado injustamente.